António, já te estamos a ver. Já? Ótimo. Já. Bem-vindo. Penso que estás a ver mais ou menos isto hoje, como é para ti, é especial, porque eu habitualmente só vejo 3 pessoas quando vejo. Mas hoje, para receber o professor António Filipe, eu peço desculpa ter vindo de gravata, pensei que tu vinhas de gravata e, portanto... Não, eu estou em casa. Entendi pôr a gravata. Já agora, antes, há aqui alguns estudantes que gostavam de ter uma cunha, principalmente um que está com os microfones ligados, gostava de ir à festa do Avante, não sei se... Não sei se vai haver, vamos lá ver. Então vamos lá ver. O André, que é de Vila Nova de Famalicão, está na fila de espera. Muito bem. Muito bem. Bom. Esperemos que sim, esperemos que haja, mas neste momento ainda não há garantia nenhuma com esta situação agora de confinamento e com esta possibilidade de proibição de festivais até ao final de setembro. Vamos ver que implicações é que isto vai ter, não é? Ainda estamos a aguardar. Muito bem. Muito bem. Nós temos hoje aqui connosco, os estudantes estão a entrar gradualmente, portanto não é só este número que aqui está, estão a entrar gradualmente, ainda há sempre aqui alguns atrasos de pessoas que apanham os autocarros, ou coisa que o valha. Bom, nós temos hoje connosco o professor António Filipe, que é, como sabem, deputado do Partido Comunista Português e vice-presidente da Assembleia da República. É para nós uma honra, e para mim em particular, tê-lo aqui connosco, para poder expressar pontos de vista relacionados com uma corrente de pensamento muito relevante ao longo do tempo e mesmo na atualidade, que é o pensamento comunista e o marxismo-leninismo. Esta iniciativa desenvolve-se no âmbito de uma cadeira específica que existe no curso de Relações Internacionais, quer da Universidade de Lisboa, quer da Universidade do Porto, que é Ideias Políticas no Mundo Ocidental, e nós, independentemente da abordagem que fazemos em aula e tentarmos que essa abordagem, como não pode deixar de ser, seja o mais objetiva possível, pareceu-nos muito interessante e oportuno podermos ter pessoas das várias áreas e das várias correntes de pensamento que pudessem vir dar aqui um testemunho aos estudantes dessas mesmas correntes de pensamento. E nada melhor do que convidar alguém que, desde tenra idade, ou desde muito cedo, o professor António Filipe, que é professor de Direito Constitucional numa universidade aqui em Lisboa, uma ou duas, mas aqui em Lisboa, uma. Europeia, mas já esteve também na lusófona, tanto quanto sei. É professor de Direito Constitucional, como lhes disse, é doutorado em Direito Constitucional e há muitos anos esta parte que é um interveniente e um pensador nesta área do pensamento político. A palavra vai ser dele, mas deixem-me só dar aqui uma nota pessoal. Como calcularão, entre mim e o professor António Filipe existe um oceano de dimensão imensa a separar as nossas ideias e o nosso pensamento. Mas, independentemente disso, isso nunca obstaculizou, nem nunca impediu que nos respeitássemos e que nos admirássemos, cada um do seu lado da barricada, como é óbvio, e penso que esse espírito e esse testemunho é um testemunho que nós temos procurado cultivar insistentemente na Universidade de Lusíada, como universidade plural e como universidade aberta, a todo tipo de pessoas, a todo tipo de correntes de pensamento, e é nesse contexto que temos muito gosto em ouvir o professor António Filipe. Se o professor António Filipe estiver de acordo, nós habitualmente fazemos o seguinte: há um período de intervenção do orador convidado e depois há grupos de 3 estudantes que se inscrevem para apresentar questões ao convidado. As questões serão apresentadas à vez pela Ana Carolina, que é delegada do Porto, e pela Catarina Santos, que é delegada de Lisboa, e depois só queria chamar a atenção dos senhores estudantes que o professor António Filipe, por volta das 16h30, 16h40, tem que sair, porque tem compromissos profissionais,
pelo que as perguntas devem ser objetivas e identificando-se quem está a fazer. Portanto, o curso, de onde é, o nome. Muito bem. António, a palavra é tua. Bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Creio que me estão a ouvir em boas condições e a ver. Eu queria dizer que é uma satisfação grande poder participar nesta vossa aula e queria também deixar uma palavra de agradecimento ao professor Manuel Monteiro. De facto, é como ele diz, nós conhecemos há muitos anos já. Eu conheci-o quando ele era dirigente, não do CDS, mas da Juventude Centrista, quando era presidente da Juventude Centrista e eu era dirigente da Juventude Comunista Portuguesa. Depois vimos-nos no Parlamento e estávamos tão distantes que tínhamos a vantagem de nos encararmos de frente, ou seja, estávamos em posições simétricas do hemiciclo. Enfim, mantivemos sempre uma relação cordial nessa fase, enfim, em que nos conhecíamos mal, não é? E depois, enfim, ao longo da vida fomos conversando e fomos acompanhando a carreira académica um do outro e creio que, enfim, para estes anos passados, enfim, creio que há uma relação muito sólida de estima e amizade entre nós e, portanto, é com um enorme prazer que participo nesta vossa aula e que procurei, enfim, dar o contributo que for capaz para a reflexão sobre este tema. Bom, então, inteiramente de acordo com o modelo proposto, eu iria fazer uma intervenção inicial e depois ficaria à vossa disposição, enfim, para as questões que queiram colocar. Bom, eu iria dizer algumas palavras sobre aquilo que, desde logo, sobre os fundamentos que creio que são os básicos do marxismo-leninismo, e procuraria depois referir-me às expressões que esta corrente de pensamento e de ação política tem na atualidade. Ora bem, e portanto há que regressar a Marx, não é? Regressar a Marx. E quais são, do meu ponto de vista, aquelas questões centrais que caracterizam, no fundo, o pensamento marxista? Eu diria que, em primeiro lugar, uma perspectiva filosófica assente não apenas no conhecimento do mundo, mas na transformação. Aliás, essa é uma das máximas mais conhecidas de Marx e ainda relativamente jovem. Portanto, Marx ele faz estudos sobretudo na área da filosofia e, portanto, ele pertence àquilo que se chamava os jovens hegelianos, portanto, influenciados pela filosofia clássica alemã, sobretudo de Hegel. Tem debates muito intensos com os jovens filósofos alemães do seu tempo e numa obra muito curta, mas muito interessante ainda de Marx jovem, que são as teses sobre Feuerbach. Feuerbach é um desses filósofos dos jovens hegelianos. Ele faz um texto chamado Teses sobre Feuerbach e precisamente a última das teses sobre Feuerbach é precisamente a de que os filósofos têm interpretado o mundo de diversas maneiras, mas a questão é transformá-lo. Ou seja, e portanto essa é como que esta frase é todo um manifesto daquilo que são os propósitos de Marx enquanto filósofo, não apenas de procurar explicar o mundo, mas de atuar para o transformar. E daí que ele vai ter sempre ao longo da sua vida uma postura de intervenção política e social, ou seja, não se limitou aos estudos teóricos, embora naturalmente os tivesse desenvolvido e com grande profundidade, mas procurou sempre associar isso à intervenção política. Bom, a segunda ideia que eu creio que resulta do contributo de Marx tem que ver com o materialismo histórico, ou seja, ele vai partir da dialética hegeliana, mas vai desenvolvê-la associando-a à teoria da luta de classes, ou seja, Marx tem uma concepção da história que é de que toda a história é a história da luta de classes. Aliás, esse é mesmo o início de uma das suas obras, e, portanto, ele considera que aquilo que determina a posição de cada indivíduo perante a sociedade tem que ver, fundamentalmente, com aquilo que é o seu posicionamento perante os meios de produção. Ora, portanto, o Marx, como eu dizia, ele tem uma concepção da história, uma concepção materialista, no sentido de que a posição
de cada indivíduo é determinada pelo posicionamento que tem perante os meios de produção, e a evolução da história é feita fundamentalmente em função disso. Ou seja, no fundo, em que consiste basicamente o materialismo histórico, consiste na ideia de que quando as forças produtivas de uma sociedade entram em contradição com o seu sistema económico, estão criadas as condições objetivas para que ele seja superado. E, portanto, na explicação de Marx, é por isso que a ascensão da burguesia enquanto classe social entra em contradição com o sistema feudal. E daí as condições objetivas para a Revolução Burguesa, ou seja, fundamentalmente para o advento do capitalismo e para que, fundamentalmente, na Revolução Francesa, a burguesia passa a ser a classe dominante, afastando aquela que era a classe dominante anterior, a aristocracia e o clero. E, portanto, em função disso, o que se considera perante a Revolução Industrial é que a Revolução Industrial criou condições para que seja o operariado, para que seja a classe operária a atuar por forma a tornar-se a classe dominante, ou seja, substituir a burguesia enquanto classe dominante. E, portanto, Marx considerava que o desenvolvimento do capitalismo, ou seja, fundamentalmente a Revolução Industrial, que foi o grande fenómeno do seu tempo, a Revolução Industrial criou condições para que o sistema capitalista fosse superado pelo domínio da classe operária, ou seja, a classe produtora passar a ser a classe dominante. Ora bem, associado a isto está aqui a grande obra de Marx, que é o Capital, que ele não completou, portanto, Marx não viveu o tempo suficiente para completar o Capital vai ser completado, os últimos volumes vão ser feitos por Engels a partir de escritos que Marx tinha deixado, a partir do espólio de Marx, mas ele no Capital vai desenvolver, no fundo, aquela que é a sua teoria económica fundamental, que é a teoria da mais-valia. E a teoria da mais-valia assenta sobretudo na ideia de que é por via do trabalho que se cria riqueza, e os trabalhadores, ao criarem a riqueza, nem toda a riqueza que criam-lhes é paga. E, portanto, o lucro do empresário é, na formulação de Marx, o trabalho não pago aos trabalhadores. E isto é o conceito de mais-valia marxista, não é? Para além disso, portanto, aquilo que assenta a célebre ideia da exploração do homem pelo homem, ou seja, o trabalhador está a criar um valor superior ao salário que recebe e, portanto, essa mais-valia é o lucro do empresário e, portanto, é isso que representa, na terminologia marxista, a chamada exploração do homem pelo homem. E, portanto, a ideia de Marx é que é a revolução proletária que vai pôr termo à exploração do homem pelo homem e, portanto, conduzir à abolição de classes, à sociedade sem classes, que é, portanto, a ideia marxista do socialismo. Para além disso, o Capital vai desvendar a ideia das crises cíclicas do capitalismo. Ou seja, o desenvolvimento das forças produtivas faz com que haja, no sistema capitalista, crises cíclicas de sobreprodução e, portanto, ele vai encontrar uma explicação para as crises que afetam o sistema capitalista, as crises cíclicas, que, aliás, esta é uma contribuição para a ciência económica que hoje mantém a sua atualidade, na medida em que, como sabemos, o sistema capitalista, ao longo de toda da sua história nos últimos séculos, tem tido sucessivas crises de sobreprodução. A mais conhecida, essa aventura, a crise de 1929, não é? Mas há crises até mais recentes, neste caso já não de sobreprodução de produtos industriais, mas até de sobreprodução de capital, não é? E, portanto, é também uma contribuição grande para a compreensão do funcionamento do capitalismo, que, aliás, é apropriada, ou seja, independentemente daquilo que se pense ou da concepção que cada um tenha da praxis marxista, mas esta explicação que é dada por Marx relativamente ao funcionamento do sistema económico é uma aquisição
científica que aceite, enfim, pelas mais diversas correntes, e que, aliás, não foi inventada por ele. Obviamente que o Marx não inventou isto tudo sozinho, baseou-se também naquilo que já tinha sido estudado por economistas, geralmente britânicos, Adam Smith, David Ricardo e outros que já tinham estudado este problema que ele aprofundou. Ora bem, mas falávamos da prática, de facto. Qual é a contribuição de Marx para a criação daquilo que são ainda hoje os marxistas, digamos assim? Ora bem, ele sempre teve grandes dificuldades. É alemão, como sabem, ele nasceu na cidade alemã de Trier. A sua ação política na época prussiana não era fácil. Marx foi sucessivamente expulso de diversos países devido à sua ação enquanto revolucionário. Primeiro para a França, depois acabou por se fixar em Inglaterra, onde, aliás, terminou os seus dias, e o fundamental da sua obra é feita, de facto, em Inglaterra. Ele dá uma contribuição, desde logo, juntamente com o Engels, ainda jovem, na criação da Liga dos Comunistas, ainda na Alemanha, em que elabora o célebre Manifesto do Partido Comunista, que é dado como é uma autoria de Marx e Engels e que é dado como vá lá o ponto de partida, o manifesto fundador daquilo que podemos dizer que é o movimento comunista, que termina com aquela célebre frase: proletários de todos os países univos. Portanto, é assim que termina o manifesto do Partido Comunista e, portanto, dando um sinal de internacionalização, não é, da luta dos comunistas, que ainda hoje é conhecida pela designação de internacionalismo proletário, é assim que os comunistas a tratam, e que assenta, de facto, nessa frase. E ele vai ter uma contribuição decisiva na fundação da primeira Internacional, da Internacional Comunista, que é criada em 1864, com a ideia da unidade dos trabalhadores dos vários países, considerando que têm interesses comuns, têm realidades, apesar das diferenças nacionais, há uma base comum que tem que ver, de facto, com a natureza do capitalismo e o papel que os operários poderão ter na sua transformação, e ele vai contribuir para a criação da Internacional, da primeira Internacional. Ora bem, mas com um problema, é que o marxismo é uma relativa novidade para o movimento operário. O movimento operário já existia. E qual é a corrente dominante do movimento operário? É a corrente anarquista. E, portanto, o Marx vai desenvolver uma luta, nem sempre bem sucedida, contra as correntes anarquistas, representadas sobretudo por um revolucionário russo, muito conhecido, chamado Bakunin. E, portanto, há toda uma luta ideológica, se quiserem, dentro do movimento operário, entre os anarquistas de Bakunin e os marxistas, não é? Mais influenciados pelo pensamento de Marx e Engels, e ao mesmo tempo que há um combate ao bakuninismo, há também um confronto ideológico muito intenso com os proudhonianos, com Joseph Proudhon, que também cujos pensamentos têm ainda alguma ligação, de facto, ao movimento anarquista. Eu diria que a base fundamental da divergência tem que ver com a concepção relativamente ao exercício do poder político. Ou seja, enquanto que os anarquistas assentavam a sua ação na luta social e, portanto, na luta por melhorar as condições de vida das classes trabalhadoras, não tinham uma perspectiva de tomada do poder. E Marx considerava que isso era fundamental, ou seja, só haveria uma revolução social, ou neste caso, ou socialista, se os trabalhadores tomassem o poder. Isso era uma questão essencial. E daí, essa é a primeira, eu diria que a pedra de toque da divergência, do que faz a diferença entre a atitude dos marxistas e a atitude dos anarquistas no movimento operário, e depois, por outro lado, também o confronto com atitudes que Marx considerava oportunistas, ou seja, e essa é uma questão que prevalece até hoje, não é? O confronto entre aquilo que se é uma visão assente nos princípios marxismo-leninismo e aquilo que se considera posições oportunistas de cedência a princípios em nome de outros valores, digamos, eleitoralistas, de reformistas, e há aí um confronto muito interessante e intenso entre o Marx e o Proudhon, que chegaram a ser amigos, não é? E a conviver, e até com alguma intensidade, mas que a certa altura o Proudhon elabora uma obra chamada A Filosofia da Miséria,
que Marx responde com uma obra chamada A Miséria da Filosofia, e a partir daí houve uma ruptura total de relações, uma ruptura total de relações, inclusive pessoais, entre ambos, e que nunca mais se reabilitou. Ora bem, o que é certo é que, de facto, Marx não conseguiu impor as suas posições na Internacional Comunista. Ela acaba por ser dissolvida uns anos depois, durou qualquer coisa como uma dúzia de anos, acabou por ser dissolvida e acaba por a Segunda Internacional ser criada já depois da morte de Marx, com uma influência grande da parte de Friedrich Engels, e essa Segunda Internacional acaba com a Primeira Guerra Mundial, com uma grande decisão no movimento operário que teve a ver com a posição perante a Primeira Guerra Mundial, ou seja, quando os sindicatos franceses e alemães votaram para os seus representantes parlamentares, votaram os créditos de guerra dos respectivos países. E, portanto, uma visão, a visão internacionalista, segundo a qual os trabalhadores de vários países se deveriam opor à Primeira Guerra Mundial, ela sofre uma quebra, ou seja, na medida em que os deputados representantes dos partidos operários alinham com os seus países e não com o internacionalismo. Isto levou ao fim da Segunda Internacional. Ora bem, mas é nessa altura que Lenin entra, ou seja, Lenin é o revolucionário russo cujo partido aderiu à Segunda Internacional, em 1905, e é Lenin que vai conseguir, de facto, a tão almejada tomada de poder pela classe operária que Marx defendia. E a contribuição de Lenin, evidentemente que é essa, e não é pouco, ou seja, dirigir, ser o dirigente partidário máximo que conduz o seu partido a uma revolução vitoriosa. Depois de, no século anterior, os confrontos que se deram entre a burguesia e o operariado ter sido sempre desfavorável ao operariado, ou seja, houve um surto revolucionário na Europa em 1848, sobretudo em França e na Alemanha, que termina de facto com confrontos de enorme gravidade, vitimando em que a classe operária, depois de ter sido aliada à burguesia ascendente para, digamos, para a implantação da República em França e também na revolução que se verificou na Alemanha, acaba por haver um confronto da burguesia com o operariado desfavorável ao operariado, e depois também na derrota da Comuna de Paris em 1870, com a qual Marx era solidário, mas que a Comuna de Paris não era propriamente marxista, ou seja, as tendências dominantes da Comuna de Paris estavam relativamente distantes da orientação que Marx consideraria desejável. Aliás, ele também, de certa forma, explica por isso a derrota da Comuna de Paris, mas ele, em todo caso, era solidário com a Comuna. Mas é com a Revolução Soviética, em 1917, liderada por Lenin, que, de facto, é conseguida a tomada do poder, não é? Por um partido operário que toma o poder. Obviamente, nas circunstâncias da Rússia daquele tempo, uma Rússia que estava completamente exaurida em que tinha havido a queda da monarquia czarista, tinha acontecido, em que a Rússia estava exaurida pela participação na Primeira Guerra Mundial e, portanto, a primeira reivindicação da Revolução, se quiserem, é a saída da guerra, portanto, é fazer a paz com a Alemanha, o que Lenin consegue, não é? Apesar de divergências dentro do próprio partido bolchevique. Mas, portanto, a contribuição de Lenin é a construção de um partido capaz de tomar o poder. Aliás, aquilo que mais caracteriza a contribuição de Lenin no marxismo-leninismo é a concepção de partido, ou seja, a concepção de um partido assente na ação persistente junto da classe do operariado, com um corpo de revolucionários profissionais. Essa é uma grande novidade, não é? Aquilo que se chamou o Partido Proletário de novo tipo, não é? E que é uma criação, se quisermos, do leninismo, é uma característica do leninismo, e um partido fortemente disciplinado. E, portanto, aquilo que até hoje chega aos dias de hoje como a concepção designada por centralismo democrático, que é um partido com
uma única orientação e que essa orientação deve ser seguida disciplinadamente por todos os seus membros. Portanto, esta concepção partidária contribui, de facto, para, enfim, aquilo que hoje se passava a chamar táticas leninistas, ou seja, táticas dentro de princípios do marxismo, Marx, que Lenin assume inteiramente, mas com uma ação claramente determinada taticamente para a conquista do poder por parte do Partido Operário. E, portanto, é essa a grande contribuição de Lenin, tanto enquanto dirigente fundador da Revolução Soviética. Ora bem, a Revolução Soviética vai ter uma influência determinante na criação de partidos comunistas, inclusivamente em Portugal, ou seja, o Partido Comunista Português é fundado em 1921, 4 anos depois da Revolução Soviética, e não tem origem na Segunda Internacional, como outros partidos comunistas tiveram. Não tem, ou seja, o Partido Comunista Português é uma cisão do anarquismo. Portanto, o operariado português alinhou fundamentalmente com o Partido Republicano. Portanto, acaba por ser uma espécie de base, sobretudo o operariado lisboeta, funcionou como uma espécie de base de massas do Partido Republicano, por via das associações secretas, da Carbonária, não é? Ora bem, e após a Revolução Soviética, há um setor do anarquismo que era determinante no movimento operário português que se decide aderir aos valores da Revolução Soviética e difundir a Revolução Soviética em Portugal. E é por essa altura que o Partido Comunista se autonomiza, no âmbito do movimento operário, se autonomiza dos anarquistas. E isto não acontece apenas em Portugal. Por exemplo, o Partido Comunista Chinês é criado no mesmo ano, portanto, a Revolução Soviética dá um impulso decisivo para a criação de partidos comunistas em vários países do mundo. Existe uma terceira internacional comunista criada nos anos 30, já por forte influência soviética, que se extingue após a Segunda Guerra Mundial, e digamos que a partir daí não há mais internacionais comunistas. O que há a partir daí é uma determinante influência do Partido Comunista da União Soviética no apoio à criação de partidos e à existência de partidos comunistas identificados com o marxismo-leninismo. E que atingem uma projeção significativa, diretamente na Europa Ocidental, nos anos 30, não é? Vários países europeus, como por exemplo em França, ou mesmo em Espanha, e com vitórias eleitorais das frentes populares, com uma forte participação dos partidos comunistas, portanto eles ganham uma influência significativa na Europa. Ora bem, mas é após a Segunda Guerra e a participação da União Soviética na Segunda Guerra Mundial que se dá um maior ascenso do movimento comunista em termos mundiais, ou seja, portanto, a União Soviética ocupa uma grande parte da Europa, portanto, até Berlim, e, portanto, a Europa Oriental, não é? Países que vão ficar sob a esfera de influência da União Soviética, e, para além disso, os desenvolvimentos, após uma das consequências da Segunda Guerra é o fim do Império Britânico, portanto, que já tinha sido fortemente abalado com a Primeira Guerra Mundial, mas na Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido desaparece como grande potência hegemónica, portanto, o Império, onde o sol nunca se punha, entra em desagregação e, portanto, aí surgem duas grandes superpotências mundiais, que são os Estados Unidos e a União Soviética, que dentro das potências vencedoras são as superpotências, porque a França e o Reino Unido estavam, sobretudo o Reino Unido, perdeu grande parte da sua influência mundial. É interessante, eu li recentemente uma biografia do Churchill, muito interessante, aliás, em que ele chega a essa conclusão quando há a conferência do Yalta, pós-guerra, ele volta à Inglaterra com a convicção de que já não contava, ou seja, de que era Roosevelt e Stalin que tomavam as decisões e que ele já tinha ali um papel muito secundário. E, portanto, o que se vai passar é que, após a Segunda Guerra, de facto, a União Soviética assume um papel enorme. E há vários acontecimentos históricos que convergem com isso.
Uma delas é o princípio, a derrocada no mundo colonial, ou seja, a União Soviética vai dar um apoio decisivo ao avanço de movimentos nacionalistas em vários sítios de várias partes do mundo, desde logo à Revolução Chinesa. Depois após a Conferência de Bandung, que lança as bases não só do movimento dos não alinhados, mas sobretudo uma perspectiva anticolonial. Dá-se a independência da Índia após a Segunda Guerra, dá-se a independência de vários países africanos, portanto a França francófona torna-se independente, a Indonésia torna-se independente da Holanda, portanto há todo um conjunto, um movimento de descolonização, há um apoio soviético às revoluções nacionalistas, designadamente no Médio Oriente, designadamente no Iraque, na Síria, portanto, há no Egito, portanto, há um aumento da influência soviética em detrimento da outra superpotência, dos Estados Unidos. E, portanto, entramos naquela fase que ficou conhecida como a Guerra Fria, não é? Em que há um confronto, apesar de tudo, com momentos de apaziguamento, não é? Há uma fase no final dos anos 50, conhecida pela coexistência pacífica, na altura em que Khrushchev assume o poder na União Soviética, mas foi um período relativamente efêmero. Mas, portanto, há todo as décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial são muito determinadas por este tipo de ambiente de confronto entre as duas superpotências. Ora bem, o que é que se passou aí, entretanto, no movimento comunista? Passou-se que, sobretudo após a Primeira Guerra Mundial, há uma cisão histórica que tem a ver com o advento da social-democracia europeia, ou seja, sobretudo na Alemanha, por via de Bernstein, há uma cisão no âmbito dos sociais-democratas que deu origem àquilo que nós hoje chamamos os partidos socialistas e sociais-democratas da Europa, não é? Ou, portanto, saída do marxismo e, portanto, mantendo uma inspiração marxista, há uma corrente não revolucionária, portanto, uma corrente reformista, portanto, uma corrente que considera que se deve trabalhar para melhorar as condições de vida das classes trabalhadoras dentro do sistema capitalista, introduzindo reformas. E essa é a origem, ou seja, há aqui uma grande decisão que ficou para a vida na família marxista, não é? Em que se separam os partidos comunistas e, por outro lado, os partidos socialistas e sociais-democratas, que estão na origem, enfim, de partidos como os partidos sociais-democratas do norte da Europa, da Alemanha, o próprio SPD, de partidos socialistas, geralmente em França, e mesmo em Portugal. Em Portugal, no fundo, a divergência histórica que existe entre o Partido Socialista e o Partido Comunista Português tem a ver com isso. O Partido Socialista Português é herdeiro dessas correntes socialistas, não é? E sociais-democratas. Ora bem, o que se passa ainda no pós-guerra em matéria de decisões, o movimento comunista nunca foi propriamente muito unido, vamos lá ver. Ou melhor, o movimento revolucionário nunca foi unido. Já vos falei das grandes diferenças que havia entre os marxistas e os anarquistas, no movimento operário, a luta de Marx contra correntes oportunistas, toda a história do partido bolchevique da União Soviética também é marcada por esses confrontos, e mais decisivamente após a morte de Lenin, em que se dá a cisão entre os stalinistas e os trotskistas. Não é? Duas concepções muito diferentes quanto ao prosseguimento da Revolução Soviética, mas que já vinha atrás. As divergências entre Lenin e Trotsky já eram conhecidas, apesar de Trotsky ter tido um papel muito importante na Revolução Soviética, mas a partir daí há também uma separação para a vida dos comunistas com as correntes trotskistas, que aliás vão procurar criar uma internacional, a que chamaram a Quarta Internacional, internacional trotskista, embora nunca tenha havido propriamente nenhum país cuja governação tenha sido significativamente influenciada por correntes trotskistas. Elas existiram em alguns países, houve de facto um confronto que inclusivamente levou ao assassinato de Trotsky, ao que a história relata a mando de Stalin. Trotsky tinha sido exilado no México,
E, portanto, mas as correntes trotskistas com algumas características, uma delas é também muitas cisões, não é? Aliás, vários países têm vários partidos trotskistas, e uma característica daquilo que se chama o entrismo, que é procurarem entrar em outros partidos e influenciá-los por dentro. É por isso que, por exemplo, o Partido Trabalhista Britânico tem vários trotskistas assumidos no seu interior, não é? Como o próprio Partido Socialista Português, curiosamente, também, historicamente, teve sempre alguns trotskistas. E por outro lado, também uma linha de um certo, enfim, que os comunistas chamam de oportunismo, ou seja, de procurar surfar ondas mediáticas, prescindir de princípios em nome de objetivos de curto prazo. Portanto, há, de facto, uma divergência muito profunda entre os comunistas e os trotskistas. E depois também, quando se dá a cisão entre a ruptura entre a União Soviética e a China, também há uma nova fratura no mundo comunista entre os partidos que seguem a linha chinesa, a linha maoísta, portanto os partidos maoístas e os partidos que mantiveram a sua fidelidade à União Soviética, digamos assim, que acaba por ter várias repercussões a nível mundial. E se quiserem, também em Portugal temos reflexos de tudo isto, ou seja, sobretudo nos anos 70, nos últimos anos da ditadura e depois nos primeiros anos da Revolução, nós encontramos em Portugal, para além do Partido Comunista Português, claramente mantendo relações de grande solidariedade com a União Soviética, que aliás, curiosamente, foram relativamente tardias, porque nos anos 30, a Internacional Comunista, os partidos comunistas nos anos 30, assumiam-se como secções da Internacional. Portanto, se formos ver os primeiros avantes, eles aparecem como secção portuguesa, Partido Comunista Português, secção portuguesa da Internacional Comunista. Isso vai desaparecer nos anos 30, não só quando desapareceu a Internacional Comunista, mas porque a Internacional Comunista, a certa altura, desconfia dos dirigentes comunistas portugueses dos anos 30. Desconfia deles e retira-lhes a confiança. E, portanto, o Partido Comunista Português perde os contactos com a Internacional Comunista nos anos 30. E só os vai recuperar nos anos 40, já numa outra geração, após a reorganização dirigida pelo dirigente histórico e muito conhecido Álvaro Cunhal. Ou seja, é a partir da reorganização dos anos 40 que o Partido Comunista Português consegue retomar uma relação consegue retomar contactos com a União Soviética, porque precisamente perdeu-os durante muito tempo. E, curiosamente, isto é um dado histórico que é conseguido com uma ajuda da Embaixada da Jugoslávia. A Jugoslávia manteve sempre relações diplomáticas com Portugal e foi por via de uma ajuda clandestinamente obtida pela Embaixada da Jugoslávia que foi possível retomar o contacto com a União Soviética já numa fase adiantada, praticamente a meio dos anos 40. Mas, portanto, o Partido Comunista Português manteve sempre uma relação muito estreita com o Partido Comunista da União Soviética. Ora bem, nos anos 70, o que é que nós vemos? Vemos o aparecimento em Portugal de outras correntes à esquerda. Algumas manifestações trotskistas, sobretudo já depois do 25 de Abril, alguns dos partidos que estiveram na origem da criação do Bloco de Esquerda muito mais tarde, mas que foram um partido, ora bem, recuando. Portanto, o Bloco de Esquerda uma das componentes é o PSR, mas antes do PSR, o PSR já resultou de fusões de correntes trotskistas anteriores, que era um partido chamado Partido Revolucionário dos Trabalhadores e outro chamado PST, Partido Socialista dos Trabalhadores, ou seja, várias correntes trotskistas que a certa altura se unificaram no PSR, e um partido que era a Liga Comunista Internacionalista, que também se reclamava, aliás, o próprio professor Francisco Louçã chegou a ser membro e que se reclamava da Quarta Internacional. E depois o aparecimento de partidos maoístas, após a cisão sino-soviética, enfim, alguns deles que eram vários partidos, vários grupos, não é?
enfim, que estiveram ligadas várias personalidades, que hoje não têm nada a ver com essas áreas, não é? Que são normalmente ou do PS ou do PSD, e com a criação de um partido que era o MRPP, não é? Era um movimento reorganizativo do Partido do Proletariado, um bocado na ideia de que o Partido Comunista Português tinha traído as suas raízes stalinistas e, portanto, eles é que eram pela pureza da Revolução, e, portanto, criaram vários partidos, não é? Chegou a haver um que se chamava Partido Comunista Reconstruído, foi criada a União Democrática Popular, enfim, e vários grupos, eu diria que haverá para aí pelo menos uma meia dúzia de grupos que se reivindicavam do maoísmo. E havia, para além disso, correntes outras correntes radicais, que levaram, inclusivamente, Álvaro Cunhal a escrever um livro nos anos 60, já nos anos 70, creio eu, chamado O Radicalismo Pequeno-Burguês, de fachada socialista, que tinha que ver, de facto, com correntes radicais que acusavam o Partido Comunista de não ser um partido verdadeiramente revolucionário, porque não defendia a Revolução Socialista imediata. E, portanto, estes grupos preconizavam a ação direta, a luta armada, grupos como o grupo de Argel, não é? Que pertencia ao socialista Manuel Alegre, vários grupos que depois viriam a entrar no Partido Socialista, e em outros grupos de extrema-esquerda, mas na base desse radicalismo da Revolução Socialista imediata que era preciso fazer, ou seja, muito baseadas num verbalismo revolucionário que depois não tinha consequências práticas. Aliás, o professor Pacheco Pereira, que também teve ligações da sua de idade mais jovem a esses movimentos, acabou por escrever uma obra muito interessante chamada Soldados de Papel, não é? Sobre esses movimentos, enfim, que eram de facto assentes numa radicalização verbal muito grande, mas depois não tinham uma tradução prática na sua ação política de combate à ditadura. E, portanto, eram vários, um deles era também a LUAR, Liga Unitária da Ação Revolucionária, as Brigadas Revolucionárias, portanto havia vários movimentos radicais que para o Partido Comunista Português não passaram nunca de movimentos defendidos da pequena burguesia ou de alguma intelectualidade, portanto sem ligação à classe operária. Ora bem, o fim da União Soviética marca uma nova etapa. E aí uma etapa de grande enfraquecimento para o movimento comunista internacional. Portanto, a União Soviética, segundo a análise que é feita por vários partidos, obviamente em Portugal, há um congresso extraordinário do Partido Comunista Português para analisar as causas e consequências da derrocada da União Soviética. Há uma transformação muito grande no movimento comunista, ou seja, a influência existente por força da ocupação soviética do pós-guerra na Europa Oriental desaparece, portanto os países, a Polónia, portanto há a unificação alemã, a Polónia, a Roménia, a Hungria, a Checoslováquia, portanto os países de influência soviética mudam de esfera de influência, portanto aderem alguns deles à União Europeia, e inclusivamente à NATO, posteriormente. Dá-se uma perda de influência de partidos comunistas na Europa Ocidental, não é? Inclusivamente em Portugal, o Partido Comunista Português perde por essa altura uma influência significativa, sobretudo de transferência para o Partido Socialista, ou seja, para a social-democracia. O que acontece em Itália, em que o Partido Comunista Italiano tinha sido um dos partidos comunistas mais fortes no pós-guerra, começa por mudar de nome, portanto passa a ser o Partido Democrático de Esquerda, PDS, e agora mesmo só Partido Democrático, ou seja, desapareceu enquanto Partido Comunista e, portanto, aderiu à social-democracia. Houve um enfraquecimento, designadamente, de partidos como, por exemplo, o francês, que chegou a ter uma influência também muito significativa. Ora bem, e verificou-se relativamente a outras áreas do mundo, designadamente na América Latina, aí é um fenómeno curioso.
As revoluções latino-americanas deram-se, obviamente, obtiveram apoio, realmente a Revolução Cubana, que é talvez aquela mais significativa, e curiosamente ela tem uma influência que é sobretudo nacionalista, ou seja, a referência fundamental da Revolução Cubana, em 1959, tem muito que ver, aliás, é curioso que em Cuba o Partido Comunista Fidel Castro só funda o Partido Comunista nos anos 70, quando a Revolução é 1959, ou seja, há um movimento que é sobretudo de ordem nacionalista e de libertação relativamente ao poderio norte-americano, à influência norte-americana sobre o continente americano, baseada na doutrina Monroe, ainda do século XIX, e a referência fundamental é José Martí. Aliás, é curioso que as várias revoluções que se verificam na América Latina, de sentido progressista, elas vão buscar fundamentos ao nacionalismo, designadamente, e à libertação nacional. Não é por acaso que a Revolução Chavista na Venezuela é uma revolução bolivariana, que a Revolução da Nicarágua, nos anos 70, é feita pela Frente Sandinista, com referência a um líder nacionalista antigo, de César Sandino, que em El Salvador, o movimento de guerrilha, é a Frente Farabundo Martí, ou seja, há umas referências, sobretudo, à libertação nacional, mas que, obviamente, desigualmente a Revolução Cubana vai ter um apoio decisivo, vai ter na União Soviética um apoio decisivo à sua subsistência, enfim, perante a hostilidade norte-americana. O que acontece após a URSS é que estes partidos comunistas dos vários países, sobretudo aqueles que estavam no poder, vão passar um mau bocado, evidentemente. E, portanto, Cuba passa por um momento muito difícil até conseguir recuperar os laços económicos com outros, porque tinha uma grande dependência económica da URSS. E o que é que fica? E aí passamos um pouco à atualidade. Nós hoje encontramos uma enorme diversidade, não é? Dentro dos partidos que se reclamam do marxismo-leninismo, a par com outras correntes que se reivindicam do marxismo, já não tanto do leninismo, como de outros movimentos progressistas que não são comunistas, mas que convergem com partidos comunistas em diversos fóruns. Não há nenhuma internacional, neste momento não há nenhuma internacional. Há encontros bilaterais ou multilaterais, já não exclusivamente de partidos comunistas, mas de partidos progressistas, operários, com várias designações. Por exemplo, a nível da América Latina, há um chamado Fórum de São Paulo, porque a primeira reunião foi em São Paulo, no Brasil. O Fórum de São Paulo, que reúne partidos, enfim, não apenas da América Latina, mas de outras partes do mundo que se queiram juntar, mas no fundo é um fórum de discussão e de cooperação. A nível europeu, os grupos que se formaram no âmbito do Parlamento Europeu e do Conselho da Europa são muito heterogéneos, juntam partidos comunistas, como é o caso do português, ou do cipriota, o AQEL, ou até do grego, com outros movimentos, ou francês também, com outros movimentos, como seja o próprio Syriza grego, que foi uma cisão do Partido Comunista, o próprio o movimento da França Insubmissa, de Jean-Luc Mélenchon, partidos verdes nórdicos, de vários países nórdicos. Portanto, há uma heterogeneidade grande de partidos e, portanto, o grupo em si mesmo não é um grupo que tenha uma coesão ideológica considerável, reúne vários partidos com concepções ideológicas muito diversas. Verificou-se que em alguns, por exemplo, no caso português, em que há o aparecimento do Bloco de Esquerda, formado a partir de antigas correntes trotskistas e maoístas, que, portanto, enfim, desapareceram enquanto tal, e com dissidentes do PCP pela direita, ou seja, pela via da social-democracia. E é curioso, dado que na Europa Ocidental e nos Estados Unidos se verificou a partir dos anos 80 um avanço de correntes neoliberais, não é? na economia e na política, e que houve uma viragem neoliberal que arrastou os partidos sociais-democratas tradicionais, verificou-se uma certa recomposição da social-democracia sob os escombros desses partidos. Ou seja, o que se verificou na Grécia é, de certa forma, paradigmático,
em que o Partido Socialista Panhelénico, que tinha estado no poder durante muitos anos, é atropelado, não é, pelo Syriza, ou seja, que se tornou ele próprio o Partido Social Democrata da Grécia. A mesma coisa em Itália aconteceu algo semelhante, ou seja, em que os socialistas, devido à derrocada que tiveram pela Operação Mãos Limpas, acaba por ser o antigo Partido Comunista que vai retomar o lugar do Partido Social Democrata na Itália. Portanto, há aqui também uma recomposição a esse nível. Como é que eu distinguiria aqueles que são, a meu ver, os partidos que subsistem e que se reivindicam do marxismo-leninismo? Eu diria que é a centralidade à ideia da luta de classes. Eu diria que é essa a pedra de toque. E que faz a diferença também entre aqueles que são os partidos comunistas que subsistem e outras correntes progressistas não comunistas, e algumas delas até anticomunistas, mas com as quais se mantém laços de alguma cooperação. Não é? Eu diria que essa questão, a centralidade da luta de classes e do marxismo nessa, ao lado de uma ortodoxia marxista da vida, faz a diferença. Ou seja, o que é que distingue fundamentalmente, se quiserem tomar o exemplo português, o que é que se distingue fundamentalmente do Partido Comunista Português do Bloco de Esquerda? Não é só a história, que a história também é, obviamente, tem histórias muito diferentes, mas é a centralidade dada à questão do mundo do trabalho, à luta de classes e à transformação revolucionária da sociedade. Ou seja, o que faz a diferença básica, do meu ponto de vista, entre a esquerda e a direita, não são as chamadas novas causas. Eu acho que as novas causas têm a ver, de alguma forma, com algum novo ascenso de correntes oportunistas e, no sentido em que assumir como causas as causas que estejam mais na moda, que sejam mais mediáticas. Se quiserem dar algum exemplo, eu creio que o que faz a diferença entre ser de esquerda ou ser de direita não é o que se pensa, por exemplo, sobre a eutanásia, ou o que se pensa sobre o casamento gay, ou o que se pensa sobre aquilo que se chamam ou sobre concepções ambientalistas. Eu creio que o que faz a diferença, de facto, é ter uma visão do mundo em que a questão fundamental dos dias de hoje continua a ser aquela para que Marx chamava a atenção, que é o problema da exploração do homem pelo homem, e é o problema da possibilidade de construção de uma nova sociedade sem classes. Ou seja, dir-se-á, bom, isso está afastado deste momento. É verdade que sim. Ou seja, aliás, Marx não era um futurólogo, e Lenin também não. Eles não faziam futurologia e consideravam sempre que haveria uma coisa era haver condições objetivas para haver uma transformação da sociedade e outra coisa era haver condições subjetivas para isso. E, portanto, o que Lenin conseguiu foi reunir as condições objetivas e subjetivas para que naquela conjuntura da Rússia de 1917 avançar com a Revolução. Ora bem, e portanto hoje nós podemos dizer que se mantém a natureza do capitalismo tal como Marx a definiu, haveria condições objetivas para uma transformação social profunda, mas condições subjetivas certamente que não há. Certamente que não há, na medida em que, obviamente, a concepção, as mutações sociais, digamos, ao nível de classe que se verificaram, mudaram substancialmente. E, portanto, nós hoje em dia não temos uma estrutura de classes que se possa considerar comparável a esses tempos e em que haja forças por parte do operariado para se assumirem como uma classe revolucionária e capaz de alterar a correlação de força em termos sociais. Agora, a validade dessa concepção é aquela que, do meu ponto de vista, faz a diferença, a pedra de toque entre os comunistas e outras correntes que, sendo progressistas e tendo preocupações sociais, não são marxistas-leninistas. E, portanto, eu peço desculpa, se calhar alonguei-me demasiado para esta interação inicial, fui talvez demasiado fastidioso, mas fico à vossa disposição para qualquer questão. Foi extraordinário, muito obrigado. Foi uma conferência antiga. Enquanto o professor está a mudar de localização, pergunto à Carolina se tem inscritos.
Sim, professor, para já temos 3 inscrições. Não sei se a Catarina está a ouvir porque tínhamos combinado que seria ela primeiro. Muito bem. Então, Catarina, está cá, quer dizer quem são os inscritos? Alô, Catarina. Bom, a Carolina tem... Eu começo e depois dou a vez à minha colega, então, professor. Então vá. Pela primeira inscrição temos o André Soares, do primeiro ano do curso de Relações Internacionais da Universidade de Lusíada do Porto. Se calhar digo já então os 3 inscritos. Depois sou eu própria, do primeiro ano do curso de Relações Internacionais da Universidade de Lusíada do Porto. Depois tenho também aqui o meu colega José Pedro Alves, também do primeiro ano da licenciatura em Relações Internacionais. Quando forem todos do Porto, diga logo todos, porque senão estamos a repetir, não vale a pena, ok? Exatamente, pronto, sim, então já estão estes 3. Então, André, força, André. Boa tarde. O André António é o que quer ir à festa do Avante. Muito bem. Boa tarde a todos, o meu nome é André Soares. Depois deixo-lhe o meu mail. Eu sou do primeiro ano de Relações Internacionais da Universidade de Lusíada do Porto. E a minha pergunta vem de encontro aos vários regimes comunistas no mundo. Há uma grande descrença nesta mesma ideologia, porque muitos dos detentores do poder político, durante estes mesmos regimes, acabam por perder o foco na ideologia para proveito próprio. E a minha pergunta é: há neste momento algum regime verdadeiramente comunista no mundo? Ou simplesmente os detentores do poder político acabam por aproveitar esta oportunidade de poder e fazer tudo para ganhar proveitos próprios, ignorando assim o objetivo de poder nas mãos do proletariado? Obrigado. Segunda pergunta. A segunda pergunta é a minha. Eu, antes de mais, gostava de agradecer ao nosso convidado por nos dar a honra de o ter aqui presente e ao professor Manuel Monteiro por nos ajudar a organizar estas conferências. Passando agora para a minha pergunta. Eu gostaria de saber se considera que o Partido Comunista Português no século XXI ainda é um partido revolucionário, isto é, se continua a acreditar na conquista revolucionária do poder, ou se pelo contrário também se transformou num partido reformista, tal como tinha falado ainda há pouco. Muito obrigado. Terceira pergunta. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero pedir desculpa por não me estarem a ver, mas infelizmente a minha câmara não funciona. O meu nome é José Pedro Alves, aluno do primeiro ano de Relações Internacionais da Universidade de Lusíada do Porto, e quero desde já deixar o meu agradecimento ao professor Manuel Monteiro por mais uma vez nos presentear com uma hipótese de debate e também ao professor Dr. António Filipe por estar hoje aqui connosco. A minha questão é: de que maneira as ideias expostas pelo Partido Comunista Português diferem das ideias das ditaduras comunistas como Stalin, Fidel ou Maduro, sendo ainda que o partido possui o mesmo nome e o mesmo símbolo? E também gostava de questionar o porquê do Partido Comunista Português não ter aplicado o eurocomunismo em Portugal na década de 1970, como ocorreu, por exemplo, em Itália, com o Henrique Bellinger. Obrigadíssimo. Obrigado, António. A palavra é tua. Senhor, questões todas muito interessantes. Ora bem, começando pela questão do André Soares. Ora bem, nós podemos dizer o seguinte, e aliás isso foi uma conclusão extraída no 13º Congresso Extraordinário do Partido Comunista Português, foi a consideração de que uma das razões, e talvez a fundamental, para o fim da União Soviética foi o afastamento dos ideais comunistas. Ou seja, a partir do momento em que os trabalhadores deixaram de se sentir representados pelo exercício do poder, a partir do momento em que houve uma separação entre uma nomenclatura, não é? Uma clique dirigente e as massas, em princípio, para utilizar também aqui um termo marxista, caro ao marxismo, obviamente que isso criou todas as condições para a derrocada, ou seja, para que num quadro de grande competitividade e competição relativamente ao mundo capitalista, para haver, de facto, para que as coisas corressem mal, e isso, de facto, acabou por suceder assim. E, portanto, as causas para o fim da URSS não são apenas causas externas, são também causas internas. Ou seja, uma fusão entre o partido e o Estado
absurda, não é? E, portanto, que só poderia dar mau resultado e, portanto, obviamente que essa degradação acabou por conduzir à inevitabilidade que foi o final da União Soviética, com as consequências que isso depois teve em termos do próprio equilíbrio mundial. E, portanto, é verdade que quando alguém que se apresenta como representante do povo perde esse nexo de ligação e perde a confiança do povo, não tem condições para continuar no poder, e foi isso que aconteceu. E por isso é que podemos dizer que aqueles os comunistas que mantiveram posições, designadamente a nível de influência, não é, política de outros países, foram aqueles que assentavam em raízes próprias, ou seja, foram aqueles que não eram dependentes, no fundo, da própria União Soviética, e que esses se mantiveram, enfim, com uma influência significativa, embora possam ter perdido alguma, mas que se mantiveram com alguma influência. Por exemplo, há o caso de partidos comunistas, como por exemplo o Partido Comunista da África do Sul, que tem uma ligação muito próxima com o ANC e que tinha até com o próprio Nelson Mandela, e continua a ser um partido muito influente mesmo a nível governativo. Partidos como, por exemplo, no Brasil, o Partido Comunista do Brasil, que curiosamente era um partido maoísta, não é? E que é um partido com uma influência significativa e que inclusive chegou a ter postos governativos, agora não, mas chegou a ter no passado. Temos o caso específico da China, que é diferente e que valia outro debate, a compreensão da especificidade chinesa. Mas, portanto, a questão que o André coloca é pertinente e, de facto, onde se perde a confiança do povo, perde-se a capacidade para poder ter uma posição liderante ou dirigente num país. A Catarina coloca uma questão muito interessante, que é se o Partido Comunista Português é ou não um partido revolucionário. É curioso que a minha resposta é afirmativa, mas neste sentido, o que é um partido revolucionário? Ou seja, como eu há pouco referia dos conflitos que houve entre os comunistas e outras correntes, os comunistas chamam esquerdistas a uma amálgama de concepções onde estão as oportunistas, as decisões, nós chamamos esquerdistas, de certa forma, na nossa gíria, àquelas que são as correntes revolucionárias não comunistas, nós chamamos de esquerdistas. E o Lenin tem um livro muito interessante que se chama, que é o radicalismo de esquerda, a doença infantil do comunismo, que é a ideia de que a revolução se pode fazer por decreto, ou que é possível queimar etapas. E uma diferença que havia entre os comunistas e estas correntes radicais, mesmo antes do 25 de Abril, era a ideia de que os comunistas se preocupavam com os pequenos problemas, digamos assim, em procurar intervir nos sindicatos, mesmo no tempo da ditadura, intervir nos sindicatos, em fazer o trabalho junto das empresas, junto das pessoas, e que as outras correntes, mas isso não leva a nada, o que é preciso é luta armada, correr já com a ditadura, e a concepção dos comunistas é que isso não é possível, isso não é assim que se faz. E daí que o grande objetivo do Partido Comunista Português, durante a ditadura, era precisamente derrubá-la, era precisamente a conquista das liberdades. E daí que o programa, se forem ver o programa do Partido Comunista Português atual, em vigor, não é a Revolução Socialista, é a luta por uma democracia avançada, por direitos sociais avançados. Ou seja, e tudo isso, do nosso ponto de vista, é indissociável da visão de um partido revolucionário. Ou seja, nós consideramos que o nosso objetivo é, de facto, acabar com a exploração do homem pelo homem e construir uma sociedade socialista. Mas isso não significa que isso é uma transformação revolucionária, que não significa que seja feita à bomba. Ou seja, a concepção que tem um partido marxista-leninista é de que a intervenção sobre um pequeno problema, sobre o problema da empresa, sobre trabalhar numa autarquia para melhorar as condições de vida da população, é esse o caminho. É esse o caminho. E, portanto, o aprofundamento da democracia, do nosso ponto de vista, faz parte daquele caminho que nós consideramos que é positivo. E daí a defesa que o Partido Comunista Português sempre fez daquilo que são as conquistas democráticas
obtidas em Portugal nos últimos anos, a partir da Revolução de 25 de Abril, considerando que não há nenhuma contradição entre a intervenção na democracia, nas instituições democráticas, e continuar a ter uma concepção que preconiza uma transformação revolucionária da sociedade. O José Pedro Alves colocou aqui uma questão que tem que ver com o eurocomunismo, mas antes disso, a questão do Stalin, de Fidel, de Maduro. Ora bem, vamos lá ver. É curioso que o Partido Comunista Português era acusado de não ser stalinista. Portanto, quando foi o 25 de Abril, se forem ler os jornais publicados por correntes maoístas e esquerdistas, na nossa terminologia, quer imediatamente antes, quer imediatamente depois do 25 de Abril, acusavam o Partido Comunista Português de não ser stalinista e de ter traído o stalinismo. Ora bem, curiosamente, esses agora são do PS ou do PSD, ou seja, estamos a falar de personalidades como a doutora Ana Gomes, que era uma grande maoísta, o doutor Pacheco Pereira, o doutor Drão Barroso, e, portanto, acusavam o Partido Comunista Português de não ser stalinista. Ora bem, e hoje acusam-no de ser, não é? Acusam-no de ser. E, portanto, eu acho que é difícil julgar a história à distância. Ou seja, no final nos anos 40, tendo em conta o papel que a União Soviética teve na Segunda Guerra Mundial, as maiores personalidades culturais da Europa eram stalinistas. Depois compreenderam que houve, na União Soviética de Stalin, erros e crimes que foram cometidos, e essa crítica foi feita, aliás, depois, na própria União Soviética, no período de Khrushchev, há uma desestalinização e há o reconhecimento de crimes que tinham sido cometidos durante a era stalinista. Mas nós não vamos agora dizer que, não vamos negar que nos anos 30 e nos anos 40, a generalidade dos partidos comunistas eram claramente apoiantes do exercício do poder por Stalin como ele era exercido, ou pelo menos como julgavam que ele era exercido. E não vale a pena estarmos a rever a história. Agora, uma coisa é isso, assim como a Igreja Católica não pode ser julgada pelos crimes da Inquisição, também não é justo assacar a marxistas, ou marxistas-leninistas, se quiserem, nascidos muito posteriormente, serem responsabilizados por erros e crimes cometidos muitas décadas antes de terem nascido. E, portanto, uma coisa são os princípios que se defendem, outra coisa são, de facto, julgamentos que a história nos permite hoje fazer. Eu diria que, em relação ao Fidel e ao Maduro, aí há uma injustiça, desde logo porque o Maduro não é comunista, o Maduro pertence a um partido que é um Partido Socialista Unificado da Venezuela. Há um partido comunista da Venezuela, que é um partido que também, obviamente, defende nos seus fundamentos a Revolução Bolivariana e, como disse, a Revolução Cubana, é uma revolução relativamente à qual os comunistas têm grande estima. Agora, eu acho que vale a pena ter a noção da Revolução Cubana. A Revolução Cubana foi muito importante para aquele povo que se libertou de uma ditadura de Fulgêncio Batista, que tem resistido ao longo destas décadas a uma impiedosa bloqueio económico, que aliás é mundialmente condenado. Aliás, nas Nações Unidas, o bloqueio que Cuba sofre é mundialmente condenado e, portanto, a sua concepção relativamente a Cuba é muito injusta, relativamente àquilo que é a realidade cubana. Cuba, de facto, tem conquistas sociais que, no quadro da América Latina, são incomparáveis em termos de acesso à saúde, acesso à educação, e num país que não é um país rico e que é um país sujeito a um bloqueio económico implacável. O eurocomunismo, vamos lá ver. O eurocomunismo foi um conjunto de vários partidos comunistas, igualmente a Espanha, a França e a Itália, que se começaram a diferenciar-se da União Soviética. E na altura o PCP não esteve com essas concessões e, aliás, hoje podemos dizer
que afinal essa dissociação não levou a nada, porque eles acabaram por desaparecer praticamente do mapa, ou seja, o Partido Comunista Italiano desapareceu enquanto tal, o Partido francês não foi propriamente eurocomunista, mas também teve alguma influência, perdeu uma influência significativa, o mesmo aconteceu em Espanha, e portanto nós podemos dizer que essa dissociação acabou por não ter uma tradução prática positiva para esses próprios partidos. Porque, de facto, e aliás o próprio Álvaro Cunhal chegou a escrever sobre isso, haver a partir do momento em que há em que um Partido Comunista se procura afastar daquelas que são as suas próprias raízes, acaba por não ter raízes nenhumas, ou seja, acaba por se diluir num conjunto de forças propriamente mais social-democratas do que outra coisa. Isso acabou, de facto, por se verificar, que levou à descaracterização desses partidos e à perda se quiserem, à adesão a concepções oportunistas, ou seja, era difícil ser comunista naquela altura e, portanto, houve aquilo que nós chamaríamos um desvio oportunista que acabou por levar à própria diluição e desaparecimento de alguns desses partidos. Espero ter respondido. Professor, eu, antes de prosseguirmos, se calhar se não se importasse, eu gostava de lhe pedir um esclarecimento só. Diga. O PCP tem ou não a ideia de que a democracia parlamentar é uma democracia burguesa? Eu diria, não propriamente. Vamos lá ver, eu creio que há algumas incompreensões acerca disso. Se nós lermos os textos de Marx sobre aquilo que ele chama a democracia burguesa, ele de facto critica o parlamentarismo existente na altura. Mas nós não equiparamos esse parlamentarismo existente nessa altura com aquele que existe hoje. E porquê? E mesmo em Portugal. Eu creio que em Portugal se fazem muitas comparações entre o parlamentarismo do século XIX, particularmente do tempo da anarquia, ou mesmo da Primeira República, e o que atualmente existe, desde 1976. E eu creio que é injusto porquê? Porque nós estamos a falar de um período histórico em que não havia sufrágio universal. Uma das grandes lutas do movimento operário no século XIX, e em Inglaterra, sobretudo, foi a conquista do direito de voto por parte do operariado. Porquê? Nós, no século XIX, inclusive em Portugal, tínhamos um sufrágio fortemente censitário, em que os trabalhadores não tinham direitos políticos praticamente, ou seja, não havia deputados que representavam apenas, enfim, a intelectualidade, a burguesia, e, portanto, digamos que as camadas populares não tinham nem direito a voto e muito menos direito a serem eleitos. E então aí podíamos falar de parlamentarismo burguês, propriamente. Ora bem, hoje não é assim. Ou seja, nós, se verificarmos qual é a composição do Parlamento português, verificamos que ele tem uma representação muito plural, incomparavelmente plural, em que há comunistas, em que há camadas intermédias, em que há professores, em que há bancários, em que há também trabalhadores manuais, operários, inclusivamente, que foram eleitos deputados, agricultores, e, portanto, nós não consideramos que o regime político português que seja uma democracia parlamentar, que haja um parlamentarismo burguês. Portanto, não equiparamos àquilo que existia no século XIX e, portanto, aquilo que Marx e mesmo Lenin chamavam de democracia burguesa não é, do nosso ponto de vista, aquilo em que nós vivemos hoje. Para a Assembleia por e-mail. Obrigado. Agora passa a Catarina, já nos ouve. Sim. Alô, Catarina. Então, alô, professor. Não pode? Deixa-me só ter aí que eu estou a puxar. Sim, mesmo. Está lento, peço imensa desculpa. Está bem. Pronto. Então, professor, para as questões, agradecer a Susana Vieira, do primeiro ano de Relações Internacionais da Universidade de Lisboa. Antes disso, há perguntas no chat ou não? Penso que tínhamos aqui uma questão de um colega, que era o Helder Machado, mas não sei se chegou a inscrever. Não, mas leia. Ele pede para ler.
Ok. Então, o nosso colega Hélder Machado escreveu a pergunta prende-se com o livro de Jorge, em que Orwell relata o facto da guerra civil se ter perdido na Catalunha devido a uma grande... Tem que ler mais devagar, senão não se entende. Só porque aqui o nosso colega, eu nem sei se isso é uma questão, porque o colega começou a dizer que uma pergunta prendia-se com o livro de George Orwell, Homenagem à Catalunha, em que Orwell relata o facto da guerra civil se ter perdido na Catalunha devido a uma grande contribuição da própria URSS, na medida em que prestou as ideias dos anarquistas e de restantes comunistas e socialistas. Deixe-me ver se o colega escreveu mais alguma coisa. Peço imensa desculpa. Entendo esta que um governo burguês seria mais vantajoso para os seus interesses do que uma Catalunha dividida em comunas ou sendo um Estado independente. E depois disse o colega, que era do segundo ano de Direito da Universidade de Lusíada de Lisboa. Acho que era esta a questão do colega. E agora passa a palavra aos seus colegas, porque assim o seu professor, em vez de responder a 3, responde a 4, mas apresente os 3 próximos colegas. Então, os 3 próximos colegas é a Susana Vieira, do primeiro ano de Relações Internacionais da Universidade de Lusíada de Lisboa, Marcos Mendes, do primeiro ano da Universidade de Lusíada de Lisboa também, e o Hugo Meireles, do primeiro ano de Relações Internacionais do Porto. Muito bem, força. Boa tarde, muito obrigada pela presença, é um gosto e é um prazer. Eu queria, há pouco estava a ouvi-lo com atenção, aliás, passei o tempo todo a ouvi-lo com atenção, mas há pouco houve uma parte que me chamou a atenção, onde falou do confronto sistemático entre o Partido Comunista Português e o Partido Socialista pelo facto do PS ser herdeiro das correntes socialistas que mencionou. O que eu gostaria de perguntar, e é mais uma curiosidade, em que medida o Partido Comunista Português considerou essas diferenças de sumenos importância na anterior legislatura ao fazer um acordo com o PS para viabilizar o governo. Muito obrigada. O próximo. Olá, muito boa tarde, Sr. Professor. Boa tarde, Sr. Doutor. Sr. Doutor Anel Filipe. António Filipe. António Filipe. Eu estive a ouvi-lo ainda há bocado e houve uma situação aqui que me chamou a atenção. O senhor estava a dizer que, só para ter certeza, para saber se é mesmo isso ou não, o encontro que ocorreu em São Paulo pode significar uma articulação mundial do movimento comunista que se enfraqueceu desde a década de 80 com a crise do Bloco Socialista, sim ou não? E a outra questão que eu tinha também é que se o PCP, neste momento, tem alguma estratégia de combate ao... Não, PCP não, vou mesmo dizer, o comunismo no global. Tem alguma estratégia de combate ao capitalismo de modo a atrair mais jovens ou não? Se tem já alguma ideia em mente ou nem por isso? E era só isso. Muito bem. Hugo? Boa tarde a todos. Eu queria desde já agradecer ao professor Dr. António Filipe por estar aqui connosco. É uma honra estar aqui a poder ouvi-lo. E eu tinha uma pergunta relativamente ao regime chinês da República Popular da China, que é um regime de partido único, como todos sabem, e que se designa como partido... O partido designa-se como Partido Comunista Chinês. Eu gostava de lhe perguntar de que maneira é que podemos considerar o regime de partido único chinês como um regime comunista, tendo em conta o sistema económico que eles põem em prática dentro da República. Muito obrigado. Sim. Então vamos começar a reunião. Tá? Sou eu agora? Sim, professor. É tudo. Muito bem. Ora bem, questões interessantes, todas elas. Primeira questão que a Susana coloca, que é a seguinte. Houve sempre uma colaboração, um diálogo, sempre entre os comunistas e os socialistas em Portugal. Sempre houve. Quando estávamos todos na oposição, antes de 25 de abril de 1974,
o Partido Socialista só foi fundado em 1973, enquanto tal, mas havia correntes socialistas, não é? Eles já existiam. E havia um trabalho de convergência significativo no quadro da oposição. Por exemplo, nós estivemos juntos nos movimentos de oposição, no MUD, no apoio ao general Alberto Delgado, na CDE, portanto, nos vários movimentos que havia de oposição, houve sempre uma convergência de socialistas e comunistas. Aliás, quando o Partido Socialista se formou em 73, houve uma reunião em França das direções de ambos os partidos, que tiveram até um comunicado conjunto. Houve depois divergências muito grandes após a Revolução Portuguesa, quanto aos caminhos da Revolução Portuguesa, e houve sempre um diálogo que nunca se perdeu com o Partido Socialista. E o que aconteceu foi que, se quiserem, o Partido Comunista Português, aliás, fiel às suas concepções leninistas, associa uma coerência estratégica a uma grande flexibilidade tática. Aliás, isso era há pouco quando falei de Lenin, devia ter-vos falado disso. Lenin caracterizava-se precisamente, as táticas leninistas caracterizam-se muito por isso, que é intransigência relativamente a princípios, flexibilidade quanto à tática. Por exemplo, só isso é que explica que o Partido Comunista Português em 86 tenha votado no Dr. Mário Soares. Ou seja, se lembrar, não sei se se lembra, mas se lembra, no início dos anos 80, as divergências entre o Partido Comunista e o Dr. Mário Soares, quando ele foi Primeiro-Ministro, foram tremendas. Mas o que é certo é que, passado pouco tempo, o Partido Comunista Português estava a apelar dramaticamente ao voto em Mário Soares. Ora bem, eu diria que o que se passou na legislatura anterior tem que ver com isso, ou seja, qual era o objetivo para o Partido Comunista Português naquela altura? Era afastar o governo PSD-CDS. Essa era a questão fundamental. E daí que, qual era a forma de o conseguir? Era através da viabilização de um governo do Partido Socialista. E, portanto, foi por essa via e sobretudo, tendo em conta que mesmo que isso pudesse significar um retrocesso eleitoral, que aliás se verificou, não é, nas últimas eleições, era o caminho que era necessário ter naquela altura, se quisesse atingir, de facto, aquele que era o objetivo principal. E, portanto, não houve aqui uma mudança de posição em relação àquilo que é as divergências entre ambos os partidos, eles aliás continuam sempre a manifestar-se, mas ali havia uma concepção do que é que era prioritário naquela altura e qual era a atitude que era necessário ter para conseguir aquele objetivo. Houve uma pergunta antes sobre o problema da Catalunha e do George Orwell. Vamos lá ver. O George Orwell combateu na Guerra Civil de Espanha integrado em movimentos trotskistas. Ora bem, já nessa altura, e sobretudo nessa altura talvez, havia uma grande... vamos lá ver, a República Espanhola era defendida por forças políticas e militares, não é, muito heterogéneas, não é? Desde as forças do Partido Comunista de Espanha, que era o chamado ficou conhecido da história como o Quinto Regimento, correntes trotskistas, outras correntes republicanas, e, portanto, havia, dentro daqueles que defendiam a República e que procuravam resistir ao franquismo, ou seja, ao avanço do franquismo, que tinha o apoio militar da Alemanha nazi, e, de facto, a República Espanhola foi muito deixada à sua sorte, e naquela altura o único país que de facto a apoiou acabou por ser a própria União Soviética. Mas, enfim, com toda a tragédia que foi a Guerra Civil de Espanha, havia grandes divergências mesmo no campo republicano e que chegaram até quase a combater militarmente, como foi o caso dos comunistas e trotskistas. E, portanto, o George Orwell, estando integrado num exército trotskista, deu conta dessa animosidade e, portanto, nas suas obras, obviamente que transparece uma grande animosidade relativamente aos comunistas espanhóis. E isso é natural, portanto, faz parte da experiência que ele teve na sua própria vida, mas depois, se formos ver o que diziam os comunistas espanhóis naquela altura sobre os trotskistas, que eles inclusive estavam feitos com os franquistas, e portanto, mas isso, enfim, faz parte da história e não vale a pena remexer muito sobre isto.
mas evidentemente as concepções orwellianas têm muito que ver com a posição em que ele estava na Guerra Civil de Espanha. Ora bem, há aqui uma pergunta que é sobre o que é o Fórum de São Paulo. O Fórum de São Paulo o Fórum de São Paulo, agora com tanto azar nosso, porque ali fora estão umas máquinas industriais a funcionar, que eu não posso lá ir mandar os homens para enfim. Estamos com azar relativamente às interferências estranhas. Pode ser que eles se afastem. É o capitalismo a trabalhar, é assim. Depois temos, é verdade, logo estes trabalhadores é que deviam não estar confinados. Exatamente. Depois, o Fórum de São Paulo é uma reunião de encontro, não há nenhuma organização internacional, é uma reunião periódica, anual, ou nem isso, que se faz para troca de experiências entre vários partidos, mas não corresponde a nenhuma plataforma de organização internacional. Se há estratégia de combate, nesses termos não, em termos militares não, nem outros, quer dizer, o que há é, obviamente, dentro de cada país, de cada partido, considerar quais são as suas prioridades e qual é o seu caminho, não é? E, portanto, no caso português, é um caminho de luta pelos direitos dos trabalhadores, defesa dos direitos dos trabalhadores, defesa de um país progressista, portanto, de reforço de direitos sociais, e, portanto, é esse, de aprofundamento da democracia, portanto, é esse o caminho, e esse caminho tem de ser feito, ou seja, não funcionamos com base em miragens, podíamos estar aqui a traçar, a dizer que temos aqui um plano, não temos não há plano nenhum, portanto, o plano que há é lutar por um programa político, lutar por conquistas sociais. A última questão que foi colocada, eu estava à espera dela há imenso tempo, porque eu não abordei esse tema na minha intervenção inicial, porque podia alongar isto um pouco, tem a ver com a China. O caso da China é um caso muito, muito interessante, complexo, muito complexo. E vale a pena alguma reflexão sobre o que é o fenómeno chinês. A China afastou-se nos anos 60, no início dos anos 60, afastou-se da União Soviética. Houve o célebre conflito sino-soviético no movimento comunista. Eu diria que nessa altura a China se opôs a uma certa preponderância que a União Soviética tinha no movimento comunista internacional e sendo certo que a Revolução Chinesa tinha tido umas fortes raízes nacionalistas, isso acabou por vir ao de cima. E nessa altura também é curioso, o Partido Comunista Português e o Partido Comunista Chinês tiveram de costas voltadas durante muitos anos. Inclusivamente até o Partido Comunista Chinês apoiava ativamente movimentos maoístas que em Portugal combatiam o Partido Comunista Português com muita virulência, não é? Ora bem, houve uma normalização de relações quando acabou o RSS, talvez um pouco antes, mas quando acabou, sobretudo depois de ter acabado o RSS, houve uma reaproximação de partidos que se tinham afastado devido ao conflito sino-soviético e se reaproximaram, não é? Foi o caso do que aconteceu entre o Partido Comunista Português e o chinês, foi o caso do que aconteceu, por exemplo, com o Partido Comunista do Brasil, também, que reatou relações, realmente, com o Partido Comunista Português. Agora, a China sempre teve um caminho muito próprio, e que nós temos procurado compreender, ou seja, a China continua a afirmar-se, o Partido Comunista Chinês, que aliás participa em todos os fóruns e em todas as reuniões que juntam partidos comunistas e operários pelo mundo fora, a China participa. Acontece que a China, como é que eu definiria as particularidades chinesas? A China nunca teve uma linha de intervenção internacionalista como tinha a União Soviética. A União Soviética tinha uma perspectiva de apoio aos partidos comunistas que existissem pelo mundo fora, aos movimentos nacionalistas que se opusessem, por exemplo, à hegemonia norte-americana, e daí o apoio aos movimentos de libertação das colónias, e tinha uma linha, vá lá, se quiserem, de exportação, né, do movimento comunista pelo mundo. A China não tem. Ou seja, a China tem um
objetivos de afirmação nacional e utiliza os mecanismos do capitalismo precisamente para esse objetivo. Ou seja, a China tem, e eu acho que isso é um mérito, vamos lá ver. Quando a China era um dos países mais atrasados, um país superpovoado, não é? Que tinha o primeiro país a atingir os 1.000 milhões de habitantes. E com uma população a braços com enormes problemas de pobreza, a China colocou como objetivo fundamental dar de comer às pessoas. E aí eu creio que o sucesso chinês é inegável e creio que o mundo deve estar grato à China por isso, não é? Eu uma vez estive ainda no tempo do engenheiro Guterres, que era primeiro-ministro, e eu nunca me esqueci deste episódio. Veio cá um primeiro-ministro da Coreia do Sul, país que, enfim, não tem nenhuma afinidade ideológica com a China, como se sabe, da Coreia do Sul. E esse veio cá o primeiro-ministro da Coreia do Sul, e o primeiro-ministro António Guterres convidou os partidos para uma ação de trabalho com o primeiro-ministro da Coreia do Sul, em que eu representei o meu partido, e que a certa altura falou-se da China. E o primeiro-ministro da Coreia do Sul disse que o mundo tinha que estar muito grato à China. Porque se a população chinesa debandasse da China, ou seja, se houvesse um surto migratório de chineses famintos que se espalhassem pelo mundo para sobreviver, o desequilíbrio mundial seria tremendo. E, portanto, o facto da China ter tido grandes sucessos em termos de desenvolvimento do plano alimentar e do plano de conseguir algum equilíbrio social daquela imensa população, era algo que o mundo deveria valorizar muito. E eu achei isto muito interessante, vindo da Coreia do Sul, não é? Vindo da Coreia do Sul. Ou seja, de facto, nós hoje olhamos para a China aquilo que era há umas décadas atrás, aqueles milhões de bicicletas, de pessoas que iam para o trabalho de bicicleta porque não tinham dinheiro para ir de carro. Nós hoje vemos da China, quem anda de bicicleta é por razões ambientalistas, não propriamente não tenha dinheiro para andar de carro. Ou seja, de facto, o progresso social que se verificou na China é absolutamente espetacular. Ora bem, vamos lá ver, o modelo chinês em termos de económico e social, político, é um modelo a seguir? Não necessariamente, ou seja, aliás, eu creio que hoje em dia, depois do fim da União Soviética, uma coisa que os comunistas aprenderam é que não há modelos. E por isso cada país procura encontrar os melhores caminhos dentro daquilo que é a sua própria história e a sua própria tradição. Eu creio que ninguém defende, não conheço nenhum partido comunista pelo mundo fora que diga, bem, o nosso modelo é a China. Não, porque de facto a China utiliza dentro daquilo que definiu como seu objetivo em termos de fazer da China uma grande potência mundial, que aliás já é, mas que eles têm como objetivo tornar-se a breve prazo a maior potência mundial. Eles fazem isso não pela via do confronto militar, mas pela via da utilização do próprio capitalismo para conseguir os seus objetivos nacionais. E, portanto, aquela ideia do país de dois sistemas, sendo, obviamente, mais do que discutível do ponto de vista ideológico. Agora, eu sou capaz de compreender isso no quadro dos objetivos da China enquanto país, enquanto afirmação nacional. E, portanto, eu acho que a China é uma realidade demasiado complexa para ser caricaturada. Aqui há uns anos havia umas pessoas que diziam assim, a China tem o pior de todos, tem o pior do capitalismo, tem o pior do comunismo. E eu acho que isso não é exatamente assim. Ou seja, a China de facto utiliza o poder económico capitalista, utiliza formas próprias do capitalismo para aumentar o seu poder político sobre o poder económico. Se quiserem, vou fazer uma coisa que pode ser um pouco caricatural. Quer dizer, enquanto que nós dizemos que existe no mundo capitalista uma supremacia, um controle do poder económico sobre o poder político, eu quase que diria que na China aquilo a que estamos a assistir é a haver um controle do poder político sobre o poder económico, mas esse poder económico usa as formas do capitalismo. Ou seja, não deixa de ser significativo que quando as empresas, por exemplo, quando em Portugal um governo de direita quis privatizar empresas públicas, acabou por vender essas empresas ao poder político chinês. O que não deixa de ser
um sinal muito claro das contradições e da complexidade do mundo atual. E por isso é que é muito difícil ter uma visão simplificada sobre a complexidade da realidade chinesa, sendo que eu creio que, apesar de tudo, a China tem mérito, ou seja, tem obviamente um modelo político, o qual eu não, enfim, o qual tenho obviamente toda a distância, mas eu creio que devemos olhar para a China com respeito, com atenção, e procurar compreender toda a complexidade e, sobretudo, valorizar uma coisa. Eu acho que a China, neste momento, é um fator de algum equilíbrio mundial, na medida em que, tendo o poder que tem, não é um país que esteja preocupado com a supremacia militar. Está mais preocupado em avançar economicamente e, sobretudo, em manter relações de cooperação económica com vários países do mundo, independentemente das diferenças ideológicas que possam ter. E, portanto, eu acho que é uma realidade muito interessante de observar e muito complexa. Muito bem, muito obrigado. Agora, muito rapidamente, são 16h41, se há perguntas no chat, delas, e as pessoas que estão inscritas, que são as últimas, devem fazer perguntas objetivas, porque o professor daqui a pouco tem que sair. Professor. Diga, Carolina. Falaram. Pronto. A seguir nós temos a minha colega Catarina, do primeiro ano de Relações Internacionais da Universidade de Lusíada de Lisboa. De seguida temos também o Guilherme Braga, que também é do primeiro ano e da Universidade de Lusíada de Lisboa, e o Miguel Beirão, que também é da mesma turma da mesma universidade. Temos este assunto. Força então. Assunto encerrado. A todos, boa tarde ao professor Manuel Matheus e ao conferencista. Quero agradecer esta iniciativa e ao conferencista por partilhar o seu conhecimento hoje connosco. A minha pergunta, e o cerne da minha pergunta é se, relativamente aos ideais que o Partido Comunista defende, eu queria perguntar quais são as medidas económicas previstas e que defende para o plano pós-pandemia e que estão previstas. Não sei se me fiz esclarecer quanto a isto. Então tem que se fazer o mais rapidamente possível a proposta. Mais? Porque é assim, para a semana, a Sofia não está cá. Tem que ligar o microfone. Sofia faz anos na semana. Boa tarde. Estão a ouvir? Semana. Estamos. Eu estou. Muito bem. Gostava, portanto, de agradecer ao professor Manuel Monteiro por ter proporcionado esta conferência e ao Dr. António Filipe por, portanto, ter demonstrado disponível para vir aqui falar. Portanto, a minha pergunta é muito simples. De que forma, ou melhor, estando, portanto, um regime comunista instaurado em Portugal, de que forma é que o mesmo vai lutar ou vai incentivar a falta de ambição na população ou o conformismo? Muito obrigado. Não percebi. Vou então repetir. De que forma é que o comunismo responde à falta de ambição nas pessoas, na população e ao conformismo? Falta de quê? Ambição. Ambição? Sim, profissional. A outra, última. Boa tarde, professor. Antes de mais, quero-lhe agradecer. Meu nome é Miguel Beirão. Também agradecer ao professor Manuel Monteiro por ter dado esta conferência e também já ao professor ter dado a sua opinião. Minha pergunta é muito simples e muito direta. Como é que o comunismo aceita a democracia se a própria democracia tem uma das liberdades mais importantes, que é a liberdade individual, coisa que o comunismo não respeita, visto que é a favor de todo o Estado? Muito obrigado. Boa tarde, professor. Sim. Eu tentei me inscrever, mas não consegui porque não tenho acesso ao chat. Tem que ser muito rápido. Pela Catarina. E queria pôr aqui muito rapidamente, se me permitir, uma pergunta. Eu sou o Domingos Galego, da Universidade de Lisboa, da Universidade de Lusíada, e o quadro que está atrás do professor Dr. António Filipe suscitou-me uma questão que penso que ainda não foi aqui abordada. Julgo que o quadro que está atrás de si retrata Jesus Cristo com a cruz a caminho do Calvário. É bom, senhor. E eu gostava que desse uma luz aqui qual é a posição do Partido Comunista Português quanto à Igreja Católica, pois acho que é um assunto que é pouco abordado e diverge aqui um bocadinho daquilo que se falou até agora. Muito obrigado. Muito obrigado, António. A palavra é tua. Muito bem, muito obrigado.
Ora bem, a Catarina colocou a questão da pós-pandemia. Eu acho que nós para já temos um problema ainda, temos problemas durante a pandemia, não é? Para resolver. Ou seja, eu acho que o nosso objetivo para já é que as pessoas não percam direitos por via da pandemia e que para isso deve ser mobilizados os apoios do Estado para que as pessoas não percam rendimentos e que sejam apoiados aqueles que inevitavelmente os perdem, não é? Porque são obrigados a cessar a sua atividade ou a reduzir significativamente a sua atividade. Tem que haver aqui um apoio forte por parte do Estado. E depois, obviamente, que tem que haver mecanismos de recuperação económica rápida. Para já, esta pandemia serve de lição relativamente à necessidade de reforçarmos o investimento no Serviço Nacional de Saúde. Ele tem sido, de facto, o nosso esteio fundamental e, portanto, há que reforçar o apoio e o investimento no Serviço Nacional de Saúde e há que encontrar formas de apoiar economicamente as famílias, as empresas, os trabalhadores afetados por esta pandemia. Espero que, após esta pandemia, a União Europeia não procure impor-nos medidas de austeridade semelhantes àquelas que foram impostas após a crise de 2008, espero eu. E, portanto, haverá aqui também que fazer uma luta muito intensa para que isso não aconteça e para que, de facto, se possa recuperar economicamente. Ontem foi discutido na Assembleia da República o programa de estabilidade e crescimento que o governo português vai levar à União Europeia. O PCP apresentou um projeto de resolução com as medidas que considerava prioritárias nesse quadro. Enfim, é consultável no site do Parlamento, portanto creio que aconselhava, para eu não me alongar demasiado, porque já temos pouco tempo, a consulta desse projeto de resolução que explicita quais são as posições que o PCP defende para as prioridades nacionais de resposta a esta fase da pandemia e depois à fase que se há de seguir. Eu creio que há depois aqui dois problemas colocados, o da falta de ambição e da liberdade individual. Bem, vamos lá ver. Há um conceito que importa clarificar, que é a questão de dizer assim, mas o comunismo, a sociedade comunista. Vamos lá ver, a sociedade comunista, o que é a sociedade comunista? No fundo, se formos aos clássicos do marxismo, a sociedade comunista seria uma fase terminal da evolução social em que passaria necessariamente primeiro pela construção do socialismo, que construiria uma sociedade sem classes, sem exploração do homem pelo homem e que permitiria atingir um estádio social de que cada um teria satisfeitas as suas necessidades sociais, ou seja, a cada um segundo as suas necessidades. Ora bem, nós estamos aqui no domínio da utopia, ou seja, aquilo que se conseguiu no âmbito com a evolução histórica que houve, mesmo com as experiências que houve da União Soviética, da China, disso tudo, foi tentativas de construção de uma sociedade socialista, sendo que, considerando isso sempre como uma obra inacabada, como uma obra sempre aperfeiçoável, não é? Ou seja, não há aqui da nossa parte uma concepção do estilo do fim da história, não é? Nós dizemos que, assim como nós dizemos, criticamos as concepções segundo as quais o capitalismo é o fim da história, também não perfilhamos a ideias de que existe um fim da história. Não existe, e portanto há uma evolução da sociedade que nós procuramos que vá num certo sentido, não é? Que vá num certo sentido. E nesse sentido é simplificador dizer que há países comunistas. Não há países comunistas, há países que são dirigidos por partidos comunistas e que procuram construir uma determinada sociedade. Ora bem, isso é contraditório com a ambição? Eu diria que uma certa ambição, sim, ou seja, se for uma ambição de lucrar à custa dos outros, uma ambição de conseguir o sucesso a todo custo, e porventura haverá alguma contradição entre os ideais comunistas e algum tipo de ambições. Mas, em todo o caso, eu creio que a construção do socialismo e do comunismo é talvez a tarefa mais ambiciosa que existirá ao cimo da Terra, e, nesse sentido, eu creio que é difícil encontrar algo de mais ambicioso ou de mais mobilizador nesse sentido. Agora, terminamos em beleza com a referência ao quadro que eu tenho atrás de mim. O quadro que eu tenho atrás de mim é um Cristo a caminho do Calvário. Eu até vou mostrar-vos melhor. Este Cristo a caminho do Calvário é uma herança de família cuja origem nós desconhecemos. Esta pertencia aos meus sogros
já falecidos, e que tinha sido oferecido por um padre a uma tia do meu sogro. Ora bem, eu pedi a um historiador de arte em Portugal, o professor Vítor Serrão, que é professor catedrático de História da Arte da Faculdade de Letras de Lisboa, que é meu amigo, e ele datou-me este quadro na segunda metade do século XVII, o que me deixou impressionado. O quadro estava já muito degradado, e então pagámos um restauro do quadro, porque acho o quadro extremamente bonito, e portanto este é um quadro do final do século XVII. Não sei se isto tem muito valor material ou não é isso que me importa, mas de facto o quadro foi bem restaurado, o quadro está muito bonito e eu tenho aqui, e portanto para não ser só livros que apareçam atrás de mim, também aparece um pouco do quadro. E também para dizer que de facto não há, vamos lá ver, reparem que o Partido Comunista Português nunca alinhou em campanhas anticlericais. Ao contrário, designadamente, algumas correntes, por exemplo, na Primeira República, caracterizava-se por um grande anticlericalismo, não é? E em Portugal, e do PCP, aliás, e Álvaro Cunhal teve uma grande importância nisso, que foi de nunca querer alimentar guerras religiosas em Portugal, manter sempre um grande respeito pelas convicções religiosas de cada um, pela liberdade religiosa, e até uma relação com divergências que são conhecidas em determinados momentos, por exemplo, quando o Partido Comunista Português defendeu a legalização do aborto em Portugal, estava numa posição claramente antagónica em relação à posição da Igreja Católica, mas em relação a muitos outros aspectos, designadamente em matéria, por exemplo, a concepção relativamente às migrações, relativamente ao combate à pobreza. Portanto, há alguma convergência de valores entre comunistas e católicos e, portanto, nunca houve. O PCP sempre teve um grande respeito, não só pela liberdade religiosa, como pela própria Igreja Católica e por sentimentos religiosos, provavelmente da maioria do povo português. E, portanto, houve sempre um grande respeito por isso, que é mútuo. Aliás, eu vejo que, mesmo da parte da Igreja, eu como deputado, eu sou eleito pelo Círculo Eleitoral, que é o de Santarém, que tem vários bispos. O Círculo Eleitoral de Santarém tem o Bispo de Santarém, apanha o Bispo de Santarém, apanha o Bispo de Leiria Fátima, apanha o Bispo de Castelo Branco e o Bispo de Évora. E eu já tenho tido contactos com representantes da Igreja Católica, deputado eleito, e sempre com grande respeito e com grande cordialidade, não é? E, portanto, eu creio que isso tem sido uma postura que o PCP tem cultivado ao longo da sua história. Muito bem, muito obrigado. Eu queria, antes de dar por terminado, para quem tenha interesse, aliás, levantei-me só por isso, dizer que há um livro interessante de Álvaro Cunhal, O Partido com Paredes de Vidro. É uma leitura muito interessante. Há um outro, a propósito da Revolução e de alguns aspectos que falou aqui o professor António Filipe, que é também de Álvaro Cunhal, A Revolução Portuguesa, o Passado e o Futuro. E depois há uma joia que eu tenho aqui em casa, que é, tenho aqui um do Lenin, uma das primeiras edições de Lenin, que há tempos me foi oferecida, que é também de Álvaro Cunhal, que é apresentada por ele em 1940 na Faculdade de Direito, para exame no 5º ano na Faculdade de Lisboa, precisamente sobre o aborto, que é um tema interessante. E depois há este livro do professor António Filipe, tem que se consultar, já não é assim uma leitura, é uma leitura fácil, mas já para consultar, que é a tese de doutoramento dele, o referendo na experiência constitucional portuguesa. Aqui também é uma casa plural e democrática. Cristina, querias dizer qualquer coisa? Aliás, não é segredo para ninguém que o professor Manuel Monteiro é uma das personagens desse livro. Este do professor António Filipe, dos outros não. Não tinha idade para ser, nem sei se seria. Bom, mas isto tudo só para lhes dizer que, independentemente das nossas opiniões, ler, estudar e conhecer todo o tipo de pensamento não faz rigorosamente mal a ninguém, e nós temos procurado na Universidade de Lusíada
dar esse testemunho e essa mensagem. E eu só quero agradecer ao professor António Filipe a honra que nos deu e o privilégio que também nos concedeu ao partilhar connosco esta sua lição e esta sua reflexão e este seu pensamento, e esperamos que agora, depois de ultrapassada a pandemia, ou em Lisboa ou no Porto, possamos ter o professor António Filipe connosco ao vivo e a cores, já não sem essa imagem que é a sua mais-valia de Jesus Cristo, mas nós temos também a imagem de Nossa Senhora da Conceição, quer em Lisboa, quer no Porto, e nós gostaríamos imenso, obviamente, de receber o professor António Filipe connosco, e quem sabe se um dia pudermos ir à Assembleia da República cumprimentar o professor António Filipe. António, foi um prazer, foi um gosto, e muito obrigado. Deus, muito Muito obrigada. É o maior prazer. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado e nós até breve. Muito obrigado. António, Obrigada, professor. muito bem. Gostaram? Sim, professor, foi muito interessante. Muito bem. Sim, senhor. Obrigada, professor. Então, àqueles com quem tenho aulas na segunda-feira, até segunda-feira, e aos demais até terça, porque temos aqui uma outra conferência distinta, mas sobre a importância da imprensa portuguesa no debate das ideias, e depois na sexta-feira teremos o Dr. Ribeiro Castro. Posterior, e ainda ontem recebi uma mensagem, o Dr. Rui Rio está a procurar calendarizar na sua agenda a possibilidade de poder estar connosco também, mas se ele não estiver presente para falar da social-democracia, teremos eventualmente outro dirigente do Partido Social Democrata. É evidente que eles também nos disseram que se não puderem vir, ou a Ana Carolina ou o Hugo Meireles os representarão para falar da social-democracia, ou o Guilherme Braga, nunca se sabe, e nós depois deveríamos combinar lá mais para a frente a possibilidade de termos connosco o presidente do Partido Liberal, da Iniciativa Liberal, para falar sobre o liberalismo, porque tomei boa nota daquilo que a vossa colega Susana Vieira disse, e portanto temos que depois encontrar ali um dia que não colida com os vossos exames, para em junho o podermos convidar a também estar connosco. Foi um gosto. Muito interessante. Obrigada, professor. Mais uma vez. Muito obrigado. Professora. Muito obrigado. Obrigado, professor. Adeus. Obrigado. Muito obrigado, professor.